Meus queridos irmãos, pastores, conselheiros, gente de todo o Brasil, nossa saudação de paz, aqui é o pastor Israel, da Assembleia de Deus em Ilhéus, no estado da Bahia, e nós estamos gravando para TV CPAD, Aconselhamento Pastoral, o nosso programa, e nós queremos desejar que Deus abençoe cada um de vocês. Nós temos já alguns vídeos gravados sobre a pós-pandemia, um novo começo, não é? E eu quero louvar a Deus por todos os pastores do Brasil que têm sido conselheiros durante esse tempo difícil que nós estamos terminando de passar. É um tempo bastante complexo, um tempo bastante complicado, contaminado de todas as formas, de coisas, violências contra a igreja acontecendo. E tudo isso tem gerado um problema sério. Muito irmão em casa, tenso, estressado. É algo que nós estamos conversando e tratando. Eu tenho cuidado disso também com muitas pessoas. E quero levar para os meus amigos, colegas, pastores, conselheiros e irmãos que vão ouvir esse vídeo, uma palavra hoje sobre o transtorno de pânico ou pânico em tempo de crise, em tempo de pandemia. As pessoas ficam muito ansiosas e a ansiedade é um resultado da preocupação que nós temos em relação ao futuro, em relação ao que vai acontecer, em relação àquilo que nós não temos controle, em relação à possibilidade de ficar doente, possibilidade de morrer, possibilidade de ficar pobre, possibilidade de ter novos problemas daqui para frente. Todas essas possibilidades e expectativas negativas vão ampliando a depressão, que todo mundo já tem, ou ampliando a ansiedade, todo mundo já tem um pouco de ansiedade, isso vai ampliando a ansiedade. Com a ampliada da ansiedade, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico. E o que seria o pânico? O pânico é resultado de uma ansiedade profunda, mais demorada, intensa, aguda, e pode muitas pessoas chegar a ter um ataque de pânico. Considerando que ataque de pânico e síndrome de pânico são coisas diferentes. Síndrome de pânico é a doença do pânico já estabelecida, com sintomas contínuos por algum tempo, e ataque de pânico pode ser o primeiro ataque que a pessoa teve. De repente teve todos os sintomas, e a gente pode classificar isso como o pânico. Mas, para você definir que isso já é uma patologia chamada síndrome do pânico, tem que acontecer esses sintomas repetidas vezes para que o fato se consuma. Obviamente que tudo tem tratamento, mas nesse caso de pandemia pode ser que algumas pessoas passaram a ter ataque de pânico. E se teve muitas vezes, pode até já estar instalado, estabelecido, o que chamamos de síndrome do pânico, que, na verdade, a síndrome do pânico é uma ansiedade exacerbada. Ela é um sintoma, uma patologia independente, mas tem uma relação profunda com todos os protocolos mundiais de saúde mental. Vai tratar o pânico como uma patologia. Vai tratar o pânico como no DSM-5, no CID-10. Vai tratar o pânico como uma patologia já estabelecida nos protocolos médicos da OMS e de todos esses órgãos protocolares em relação às doenças. Então isso já é um fato que o pânico é uma doença há algum tempo já. Mas, para a gente classificar a pessoa com síndrome do pânico, ele passa por processos de ansiedade mais profunda. E no caso do ataque de pânico é exatamente um ataque agudo de ansiedade. Que você chega a um ponto que tem sintomas bastante específicos também, que as pessoas passam sintomas parecendo com outras doenças. Por exemplo, tem palpitação cardíaca, a pessoa pode pensar que está dando um infarto. A pressão realmente sobe, a pessoa pode pensar que está tendo um problema sério de coração. Às vezes existe um sintoma interessante que é subir pressão, pode alguns não, e outros sim. Aumentar a sua pressão arterial. E esse aumentar a pressão arterial pode levar a pessoa a pensar que está acontecendo, alguém pode verificar a pressão de estar tendo um infarto ou um AVC, sei lá. A pessoa pode ter uma ideia muito mais profunda, porque a crise é feia, a pessoa tem sintomas
tem sudorese, a pessoa fica suando, que são coisas que nos geram no interior. A pessoa pode ter palpitação cardíaca, a pessoa pode ter formigamento nas mãos, nos pés, não é? Pode ter sensação de falta de ar. Nesse momento agora que falta de ar, um sintoma passou a ter uma significação maior, um significado maior. A falta de ar hoje tem uma relação direta com esse coronavírus. Então, a pessoa com falta de ar já pode pensar em outra coisa nova, além de problemas cardíacos, pulmonares. A pessoa pode pensar também na possibilidade de ter coronavírus. Ou seja, quando você começa a faltar ar, a ideia de quem está por perto e da própria pessoa é de que algo muito grave está acontecendo. E isso de muito grave que está acontecendo pode levar a pessoa a ter outros sintomas e até desmaios, né? Pessoas com um ataque de pânico podem ter desmaios também, não é? Náuseas, desconforto abdominal, coisas assim podem acontecer, né? Dores ou desconforto perto do tórax, aí vem um sintoma de angina do peito, que as pessoas podem pensar, pode ser realmente ele está tendo uma parada cardíaca, pode estar tendo um infarto, porque a angina do peito também é um sintoma de infarto. Mas não chega a ser angina do peito, é só uma crise de pânico, é só um ataque de pânico. E é uma doença que indica muitas outras tonturas, vertigens, que indica muitas outras doenças, não é? Muitas outras doenças que parecem muitas outras doenças do mundo físico, e tudo isso é apenas uma coisa emocional que a pessoa está sentindo naquela hora, né? Uma pessoa pode ter medo de perder o controle, que são sintomas emocionais, medo de morrer, sentimento de estar em perigo, em muito perigo, sentindo que a morte está se aproximando, eu vou morrer. E às vezes parece que morre mesmo, porque tem até desmaios. Mas tudo isso, muita angústia, né? Mesmo, claro, e depois do primeiro ataque, a pessoa vai estar sempre assustada em relação à possibilidade de ter um outro ataque. Isso são coisas muito interessantes, não é? Despersonalização, a pessoa às vezes tem até ideias psicóticas, pode acontecer. Sensação de bloqueio mental. São tantos sentimentos, sensações que a pessoa tem num momento de pânico, que a pessoa pode estar pensando em muitas outras patologias. É algo altamente assustador, uma síndrome de pânico. Eu já dei um testemunho aqui de pessoas que eu trabalhei durante 6 meses e ficou boa sem tomar medicamento algum. Obviamente que uma crise de pânico, um ataque de pânico é diferente da síndrome do pânico. A síndrome do pânico já é uma doença estabelecida. Mas os sintomas são bem parecidos, os sintomas são os mesmos, né? Porque um sintoma, no caso do ataque de pânico ou crise de pânico, é um momento agudo do pânico. Tem uma coisa mais aguda, mais forte naquele momento, que pode levar aquela pessoa a ter sérios problemas em relação ao que ele está sentindo, né? Ou seja, o medo dele é maior do que o próprio doença que ele está, o próprio sintoma que ele está naquele momento ali. O medo passa a ser também um sintoma. Então, em relação à ansiedade, o pânico tem a ver com transtorno de ansiedade, tem uma relação direta com o transtorno de ansiedade. Então, isso é muito importante, a gente pensar sobre isso, porque quando eu estou falando algumas coisas aqui nesses vídeos sobre a pós-pandemia ou durante a pandemia mesmo. Essas coisas acontecem durante a pandemia. Coisas que vão chegar a nós ou por telefone, ou por WhatsApp, ou depois que passar tudo, as pessoas vão chegar nos nossos gabinetes pastorais, mas vão chegar mesmo gente com muitos problemas desse tipo. Mas no caso do ataque de pânico, alguém vai te ligar a qualquer hora e dizer, essa semana, aliás, hoje eu falei com uma pessoa, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu falei com uma pessoa hoje, pelo WhatsApp, e essa pessoa disse que os sintomas que ela contou para mim
ela estava tendo um ataque de pânico. Ela contou sintomas claros, como esse que eu estou citando aqui, que definem um ataque de pânico. Talvez seja a primeira vez que ela teve. Não pode dizer para ela que ela tem síndrome do pânico, mas que ela está passando por uma crise de pânico, isso já é realidade. Então, essa crise dessa pandemia, isolamento social, sem dúvida, vai trazer muitos sintomas emocionais e psicológicos e os sintomas de transtornos. Alguns, por exemplo, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, que só os sintomas durante a pandemia, a gente não pode dizer que ele tenha depressão, por exemplo. Mas, se ele já tem uma depressão que está lá inconsciente, já brotando, esse tempo pode ser um gatilho que detona um processo depressivo, um processo de ansiedade profunda, um processo de pânico. O pânico pode ser também um gatilho de algo que já vem no interior da pessoa há muito tempo, mas na hora que veio a crise não suportou o pânico daquele momento e teve um pânico de verdade. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, pensar com você, onde estou eu como pastor e você como pastor? Onde está você como pastor numa hora dessa para ajudar essa pessoa? Você se conscientizar logo, alguém da família, isso não é problema cardíaco. Segundo, orienta a pessoa a sua postura, não é? Estar sentado ou deitado com a cabeça bem levantada, respirar e inspirar profundamente várias vezes e alguém falar palavras, por exemplo, de conscientização. Você não está tendo um infarto, você está com pânico. Cuidado, levante a cabeça, respire fundo. Porque esses ataques passam rapidamente também. Ele não demora muito tempo, pode demorar 10 minutos, 5 a 10 minutos. Obviamente que ele vai passar. Mas para evitar que a pessoa fique muito tempo desmaiada, você vai trabalhando a respiração dele. Então a pessoa que está próxima deve ser orientada. É claro que se isso se repete muitas vezes, ele vai precisar de um psicólogo, no mínimo. Mas se isso está arriscando até ele ter um problema de muito tempo sem oxigenar o cérebro, um desmaio maior, ele vai precisar de um psiquiatra imediatamente. Então são coisas que a gente precisa estar pronto. Isso na emergência. Mas, posteriormente, as pessoas vão vir ao nosso gabinete, ou ao consultório do psicólogo, ou ao gabinete pastoral para perguntar ao pastor se isso é demônio, o que é isso. E o pastor pode orientar essa pessoa a lidar com isso, com determinada sabedoria. E as orientações básicas são essas. Se isso não se repetir, passou. Foi um ataque de pânico. Mas se você começa a acontecer 2, 3 vezes por semana e passa 1, 2, 3 meses, obviamente que isso tem que ser encaminhado primeiro a um psicólogo para ele fazer uma avaliação. Mas se a pessoa está correndo riscos mais graves, que se encaminhe diretamente a um psiquiatra para tomar remédio. De alguma forma, os remédios vão coordenar a química cerebral. Eu sempre digo que o remédio psiquiátrico não cura, em definitivo, uma doença de caráter psicológico. Mas para você trabalhar as causas, se a causa foi só a pandemia, também vai passar depois da pandemia. Mas a pandemia pode ser o gatilho da detonação de um processo de depressão, um processo de pânico. Então, um psicólogo, um psicanalista vai analisar de onde é isso, qual a origem desse sintoma, qual a origem destes sintomas. Então, a pessoa tem uma origem anterior, a pessoa já venha tendo probabilidade de ter pânico ou de ter algum transtorno mental antes dessa pandemia. E a pandemia foi um detonador apenas, foi um gatilho que detonou de imediato. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar começando com a pessoa, verificando a causa da sua ansiedade, buscando equilíbrio para essa pessoa, orando com essa pessoa, passando uma leitura boa para aquela pessoa ler sobre esse assunto, passando para uma pessoa fazer exercício, aquela pessoa precisa caminhar, fazer algum tipo de exercício físico, que isso também vai distribuir mais serotonina no seu neurotransmissor, neuroreceptor, vai produzir alguma coisa boa. Os exercícios físicos vão ser importantes. É mostrar essa pessoa para fazer uma boa leitura,
se ter foco em coisas importantes, focar nas coisas de Deus, porque às vezes o pânico já é um resultado dos focos patológicos que as pessoas têm, dos pensamentos patológicos que as pessoas têm, que levam à ansiedade, o medo do futuro. Então, trabalhar a questão do medo, o medo de morrer, o medo de ficar pobre, esses medos são, de alguma forma, levam à ansiedade e são prováveis sintomas ou prováveis causas de uma ansiedade mais profunda e do pânico. Então, superar seus medos, superar suas inquietações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Então, por aí. E eu espero que nós possamos ajudar muitas pessoas, que as pessoas também aprendam a se ajudar, que o nosso trabalho é ajudar as pessoas a ajudarem a se autoajudarem, ou se ajudarem cada um a se ajudar. E isso, com certeza, nós podemos fazer e podemos abençoar as vidas, tá bom? Ô, meu amigo, o Senhor te abençoe e te guarde, que nos dê paz, tranquilidade, sabedoria nesta hora. Um abraço, minha gente.